Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O título da mensagem é isso, é sobre o perdão. Uma pergunta: esperar ou perdoar? Mateus capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 21, nós vamos até o versículo 35, o final do capítulo. Mateus capítulo 18, começando no versículo 21. Me acompanhe silenciosamente na sua Bíblia. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe dizia que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Oremos. Santo Deus, nós mais uma vez lhe agradecemos pelo perdão, e nós temos o perfeito exemplo disso através de Cristo na cruz do Calvário. E às vezes, muitas vezes, nós somos falhos de seguir este exemplo. Nós não perdoamos da forma que nós deveríamos perdoar, e ainda queremos aceitar e queremos receber o seu perdão. Então essa noite eu peço que o Senhor me use, ó Pai, apesar das minhas falhas, da minha fraqueza, de quem eu sou, mas que o teu Espírito Santo fale através de mim. Pai, que toda pessoa que essa noite esteja atento, ouvindo não as palavras do pastor Carlos, mas as palavras que vêm do Senhor, da tua palavra. Então, Pai, toque nos nossos corações, Pai, que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, e que nós possamos compreender e aceitar e obedecer ao recado. E também essa noite, ó Pai, se alguém não tem a certeza da salvação, alguém que ainda não aceitou o perdão oferecido na cruz, então que essa noite seja uma noite de muita alegria no céu, que haja anjos cantando por causa dessa salvação, e nós te daremos louvor e toda a graça e glória em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. A questão do perdão é algo tão complicado, porque nós somos seres humanos e nós estamos lidando com a carne, e o perdão é algo totalmente contrário à natureza do ser humano, é algo totalmente contrário à natureza da nossa carne, algo que não faz parte do ser
pecaminoso que nós temos é algo divino. O perdão é algo que nós só podemos compreender por causa do amor de Cristo. É algo que Deus nos oferece, independente do que nós fazemos, independente de quanto mal e quantos erros nós temos cometido a Ele. E Ele nos dá este perfeito exemplo do perdão. E nós não conseguimos seguir este exemplo que Ele nos oferece. E esse trecho aqui é muito interessante. Você percebeu a história aqui, ao nós lermos, conta-se de um homem, de um rei, digamos, que tinha muitos servos. E um destes servos lhe devia muito dinheiro. A Bíblia diz 10.000 talentos. Já pensou? O servo foi atrás do rei, implorando por misericórdia, dizendo: eu lhe pagarei, me dê um pouquinho mais de tempo. E este rei, este senhor, teve misericórdia dele, e ele ofereceu o que? Um perdão completo. Já pensou, Délio? Um perdão desse que quitou aquela dívida. Não era assim, tá bom, eu te dou um prazo. Ele não lhe deu um prazo para receber aquele dinheiro, ele quitou aquela dívida, ele perdoou aquela dívida completa. Imagine só então, você se fosse aquele servo, com aquele fardo nos seus ombros, sabendo que você devia os 10.000 talentos. Eu imagino, na televisão a gente vê às vezes a máfia, né, indo atrás de pessoas que deviam dinheiro até por causa de droga, essas coisas. A gente imagina, como é que seria assim, ter uma dívida de milhões de reais ou coisa assim? Não imagino como seria isso, assim, um medo e tanto. Esse servo com certeza também passava por isso, um medo de, como é que eu vou pagar essa dívida? E ele implorando por misericórdia do seu Senhor. Aquele Senhor então lhe deu um perdão completo. Que maravilha! Imagine então a sensação daquele servo. Imagine só como ele estaria sentindo naquele momento que o rei, que aquele Senhor lhe desse esse perdão. Imagine um alívio e tanto, assim, de repente um fardo fosse tirado dos seus ombros. Que bênção, foi perdoado, foi quitada aquela dívida completamente. E ele então sai, sem ter que pagar os 10.000, e logo ele encontra um conservo, ou seja, um dos seus serventes. Engraçado que ele acaba de ser perdoado uma dívida muito grande, e logo ele foi lembrado: para aí, esse cara me deve 100 talentos, paga aí o que você me deve. E ele não tinha, esse conservo implorou também pela mesma misericórdia que o Senhor havia implorado, porém não recebeu tal misericórdia, por 100 talentos, mas ele foi jogado na prisão, na cadeia, até que ele pagasse a sua dívida. E isso mostra a natureza do ser humano. Nós recebemos perdão e nós não conseguimos oferecer este mesmo perdão. O Senhor ficou sabendo de tal acontecimento e aqui diz que ele ficou muito irado por isso, e ele então tomou aquele servo e entregou-o nas mãos de um atormentador até que pagasse tudo que ele devia. Ou seja, uma história que nos mostra exatamente o que Cristo fez por nós, que Cristo na cruz do Calvário, imagine só, um Deus perfeito que não tem motivo algum de pedir perdão para ninguém, um Deus que não deve nada a ninguém, e este Deus olhou para nós, olhou para mim, e Ele viu a minha dívida. Eu não sei quanto a você, mas a minha dívida para com Cristo era muito grande. Os meus pecados, se você somar todos os seus pecados, e não é só o pecado antes da sua salvação, mas de toda a sua vida, soma tudo aquilo, e foi o que Deus perdoou, através de Cristo na cruz do Calvário. Ele disse: está perdoado, quitado a sua dívida de tal tamanho. E nós recebemos este alívio, a salvação em Cristo, um perdão perfeito. E logo nós olhamos para trás e nós encontramos com um irmão, uma pessoa que nos deve algo muito menor, que fez algo muito mais simples em comparação ao nosso pecado para com Deus, e nós não conseguimos perdoar.
Essa noite nós vamos ver alguns pontos que nós aprendemos na Bíblia sobre o perdão. E a primeira delas é que nós devemos perdoar a todas as pessoas, a todos. Não há pessoa neste mundo que não merece receber o seu perdão. Lucas capítulo 23 nos conta o relato de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é um dos relatos dos evangelhos. E aquela frase bem conhecida, quando Jesus estava ali na cruz, ele já havia sofrido tanto, ele ainda olhou para o seu pai e ele disse: Pai, o quê? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Jesus Cristo, sem haver feito algo de errado nunca na sua vida, ele não tinha razão alguma de ter que perdoar alguém, ele não tinha nenhuma ofensa, mas ele escolheu, através da sua morte, perdoar a todos nós. Então, Jesus Cristo, ele nos deu o seu exemplo, e não é claro que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, amém ou não? Bom, obrigado aos 10 que concordaram comigo, mas eu acho que nós temos que seguir o exemplo de Cristo, amém ou não? Sim, e Jesus Cristo na cruz nos deu o melhor exemplo do perdão, o perfeito exemplo. Então nós temos que ver que Jesus não escolheu, a este eu perdoo, este não, esse foi muito duro comigo, este eu perdoo, aquele não. Jesus perdoou a todos, a cada um, a cada soldado que deu uma chicotada ou outra, a cada pessoa que arrancou a sua barba, aquelas pessoas que colocaram a coroa de espinhos em si, todos Jesus perdoou. Abram suas Bíblias para Efésios capítulo 4. Nós acabamos de ler em Mateus, mas segure ele o seu lugar e vire para Efésios capítulo 4, nós vamos ler o versículo 32, um versículo bastante conhecido, muitos já memorizaram. A Bíblia diz em Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros. Quem são estes outros? Não é apenas algumas pessoas, são os outros, todos que estão ali. Então, antes sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, e qual que é a próxima palavra? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Está aí o nosso exemplo. Você pergunta, como é que eu devo perdoar? Bom, aqui diz, como também Deus vos perdoou em Cristo. O exemplo de Cristo na cruz, a Bíblia diz que nós temos que seguir este mesmo exemplo. Então, se Jesus Cristo perdoou a todos, nós também temos que fazer isto. Não é apenas ao que cometeu um erro assim, razoável, não tão sério, não, a todos. Não é apenas aquela pessoa que você tem amizade, você consegue perdoar, não, a todos. Nós não podemos escolher. Sim, até aquele inimigo meu, aquela pessoa que não aguento ver a sua cara, até aquela pessoa, nós temos a responsabilidade bíblica de perdoar a todos, como Cristo nos perdoou na cruz do Calvário. E virando apenas algumas folhas em Colossenses, vá para frente 2 livros, Colossenses 3:13, nós lemos isso na leitura bíblica essa noite, Colossenses 3:13, dizendo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então o exemplo de Cristo é isso, que nós temos que perdoar a todos. Eu não imagino como seria ter que perdoar um assassino que talvez tenha matado um filho próprio, um filho seu. Assim, se alguém tirasse a vida de um filho meu, eu não imagino como seria perdoar essa pessoa. Se alguém cometesse um crime contra a minha filha, eu não imagino como seria perdoar essa pessoa. Eu nunca passei por uma situação tão grave assim, na minha família, onde eu que tivesse que perdoar alguém por um erro tão grave, um pecado tão sério. E espero que isso nunca venha a acontecer. Mas, irmãos, é difícil
porque a carne não quer fazer isso, a carne quer totalmente o contrário, mas a Bíblia nos diz que nós temos que perdoar a todos, não importa o erro, o pecado, o crime cometido contra você, a nossa responsabilidade é como Cristo fez, de perdoar aos outros. Então, em primeiro lugar, essa noite, devemos perdoar a todos. Veja, em segundo lugar, o que nós devemos perdoar? Bom, olha comigo, Salmo capítulo 103. Mais uma vez, Cristo é o nosso exemplo. Então, se Ele perdoou a todos na cruz, nós devemos também perdoar a todos. Quais ofensas foram perdoadas? Veja Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Ele é o que perdoa algumas das tuas iniquidades. É isso? Não, todas. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Irmãos, olha, nós temos um Deus que nos perdoa completamente, amém? Não há um pecadinho escondido que Deus não tenha visto, que Ele não pode perdoar. Não há pecado grande demais que Jesus não é capaz de perdoar. Ele perdoa todas as nossas iniquidades, amém ou não? Tudo que você e eu, que nós já fizemos contra o nosso Deus, Ele nos perdoa. Não há pecado ou ofensa grande demais para ser perdoado por Deus. E como Ele é o nosso exemplo, não deve haver ofensa grande demais que você não possa perdoar, que eu não posso perdoar. Ah, mas é difícil, sei que é. Nós devemos perdoar a todas as ofensas. E às vezes nós somos como este servo. Aquele servo que foi perdoado dos seus 10.000 talentos. Ele recebeu um perdão deste tamanho. E ele, logo em seguida, não conseguiu perdoar uma simples ofensa, em comparação. E deixa eu te perguntar, quando você é ofendido por alguém, aquela pessoa cometeu um pecado contra você, talvez 2, 3 pecados, mas você compara aquela ofensa com todos os seus pecados contra Deus, com todas as suas ofensas e todas as suas iniquidades de toda a sua vida, soma tudo aquilo que eu ou você já fizemos contra Deus, e compara com a ofensa de um irmão. Como é que é essa comparação? Exatamente o que nós temos aqui em Mateus. É algo exuberante. Deus, Ele me perdoou de tantos pecados na minha vida, de tudo, todas as iniquidades. E será que eu não consigo perdoar uma pessoa pelas suas ofensas contra mim? Que é assim nada comparado com o que eu devia para com Deus. E Ele me perdoou. Nós temos que perdoar todas as ofensas. Todas. Eu poderia comparar isso com algo simples, mas suponha que que o Wesley devesse para mim R$200, que na verdade eu acho que ele me deve isso, pensando bem, né? É ruim falar do intérprete na pregação, me desculpe, Wesley, eu acho tão chato o pastor falar do intérprete, que ele está ali interpretando sobre si mesmo. Suponha que ele me deva R$200, e ele vem, pastor, olha, eu estou numa situação financeira tão constrangedora, tem como esses 200 ficar assim, esquecido? Olha, eu poderia até ser capaz de perdoar a ele? Bom, não sei, mas gostaria de pensar que sim. Tudo bem, eu perdoo essa dívida, então, esquece os juros, esquece a dívida. E de repente, ele vira para trás e o meu filho pisa no seu pé. E ele levanta assim, grita contra o meu filho e não consegue perdoar uma ofensinha tão simples quanto essa. Já pensou? Que absurdo, a gente fala, não, é coisa boba assim. Mas é o que nós fazemos todos os dias, que nós não conseguimos perdoar alguém pelo que faz contra nós. Olha, não importa a ofensa que você recebeu, não importa o tamanho da fofoca contra você, é um dos problemas que nós mais temos dentro do Efatá.
fulana falou isso de fulano, não sei o que lá, falou de mim. Não importa o tamanho da mentira que contaram sobre você, não importa o tamanho do roubo que você levou, não há pecado grande o bastante que nós não podemos perdoar. Nós temos que perdoar todas as ofensas. Em primeiro lugar, devemos perdoar a todos. Em segundo lugar, devemos perdoar todas as ofensas. Em terceiro lugar, veja comigo Mateus capítulo 6. São tantos exemplos sobre o perdão na Bíblia. É óbvio que é um assunto importante. Se Deus colocou em tantos lugares na Bíblia sobre o perdão, então é bem claro que Ele quer que nós exerçamos também o perdoar. Veja em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Mateus capítulo 6, 14 e 15 diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Não deixe isso te confundir em relação ao perdão para a nossa salvação. Quando Deus olha para o coração de uma pessoa redimido, Ele não enxerga o pecado em nosso coração. Por quê? Nós já aceitamos a Cristo. O que foi que pagou pelo nosso pecado? Não foi o sangue de Cristo? O sangue de Cristo então nos lava, purifica, e Ele apenas vê a justiça de Cristo, que cobre todos os nossos pecados. Então o perdão que Ele nos dá para a salvação é completo e é eterno. Ele não vai voltar para trás e não perdoou por esse não. Agora, a relação que você e eu temos para com Deus, aquela relação como pai para com filho. Se um filho estiver contrariado contra o pai e não pedir perdão, pode até demorar um pouquinho, mas o pai espera que o filho realmente reconheça o erro, se arrependa, para que eles possam ter aquela relação íntima e agradável novamente. É o que Deus quer para conosco. Ele quer perdoar diariamente as nossas ofensas. Diariamente nós devemos confessar novamente: Pai, me perdoe, eu fiz isso, perdoe-me os meus pecados. E você deve confessar em detalhe, não assim em geral, me desculpe, assim, eu fiz isso, Pai, me perdoe. E Deus quer te perdoar e restaurar a comunhão. Mas a Bíblia diz que quando eu não sou capaz, ou eu não aceito perdoar uma pessoa que, segundo o versículo 14, me ofendeu, cometeu um erro contra mim, se eu não perdoo essa pessoa, imagine só, daqui um pouquinho eu chego em casa, eu vou me ajoelhar antes de dormir, eu vou orar: Deus, obrigado pelo dia, me perdoe por isso, aquilo. E Deus olha para mim, Ele vê no meu coração aquela mágoa que eu ainda tenho para com o irmão, que eu não perdoei ainda, que eu não consegui largar daquela mágoa e perdoar o meu irmão. Como que Deus então vai perdoar? Ele diz aqui que Ele não está nos perdoando, ou seja, a nossa relação para com Deus ainda não está sendo restaurada, nós não temos aquela intimidade para com Deus. Então, o terceiro ponto é que nós devemos perdoar para que os nossos pecados sejam perdoados e a nossa intimidade com Deus seja restaurada. Não que nós jamais perderíamos a salvação, pois Deus perdoou todos os nossos pecados em Cristo Jesus, e o seu sangue nos purifica dos nossos pecados, mas diariamente é uma constante batalha. Nós temos que restaurar, manter um relacionamento para com Deus, que a única maneira de fazermos isso, de sermos perdoados pelas nossas ofensas diárias, é o quê? Perdoando aos demais. Então, você quer ser perdoado, você quer ter uma boa comunhão com Deus? Amém ou não? Eu quero que Deus, que tenhamos uma boa relação íntima, mas se eu não consigo perdoar alguém nessa igreja ou outra pessoa, como é que eu posso esperar isso? A Bíblia diz que não será possível. Marcos também nos oferece algo muito parecido. Veja comigo Marcos capítulo 11. Sabe o que eu gosto de ouvir? Tem muita pouca gente olhando a Bíblia aí. Talvez estou ficando surdo. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26.
Às vezes é bom não colocarmos a mensagem no projetor, para que a nossa Bíblia não fique dura, de pouco abrir e manusear, né, irmão Albertino? A gente tem que folhear de vez em quando. Não, brincadeira. Mas Marcos capítulo 11, veja o que diz em Marcos 11, versículos 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Exatamente o que nós acabamos de ver em Mateus capítulo 6. Irmãos, olha, você precisa perdoar, eu preciso perdoar. Senão, nós estaremos com problemas. E Deus não estará ouvindo e respondendo às nossas orações. Em quarto lugar, de que maneira que nós devemos perdoar? Bom, o trecho que nós lemos antes da oração, Mateus capítulo 18. Então nós vamos voltar para lá e ver a resposta, que eu acho que a maioria sabe dizer. Mas Pedro, veja lá, Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Pedro, né, um grande discípulo, talvez ele querendo assim se mostrar, veja só, Edson, fica atento, vou conversar com Jesus aqui, ver a resposta dele, né? E aí, Jesus, nós devemos perdoar, porque imagina, ele deve estar pensando, um perdão tá bom, e ele vai falar 7 vezes, né? O pessoal vai pensar que eu sou assim, eu gosto de perdoar. Ele pergunta para Jesus, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? 7 deve ser bom o suficiente, né, dona Natalina? 7 vezes, com certeza, se o Márcio pecar contra mim, 1 vez eu perdoo, 2, perdoo, 3, perdoo, 7 vezes, então, vixe, tá bom demais. E a resposta não foi o que ele esperava, não. Jesus, não te digo que até 7, mas até o quê? 70 vezes 7. Mas a primeira vez que eu li este trecho, assim, que eu realmente vi isso na minha vida, tem bastante tempo, mas eu lembro, eu pensei, 490 vezes. Que interessante, por que 490 vezes? Para quem não sabe matemática, 70 vezes 7, eu acho que é isso aí, né? 490. Já pensou, 490, Deus colocou um limite, poderia colocar um limite de 1000 vezes então, ou para cima. Mas deixa eu perguntar, se o evangelista Zander cometer uma ofensa para mim, e ele pedir perdão, eu perdoo. E se no mesmo dia ele cometer uma segunda vez e pedir perdão, eu perdoo. Se uma terceira vez ele fizer e pedir perdão, eu perdoo. Imagine só, se num dia só eu perdoar ao mesmo irmão pela mesma ofensa 490 vezes, o que vocês acham que vai acontecer? Olha, você dorme 8 horas por dia, então das 16 horas que você acorda, se você perdoar alguém 490 vezes, quase a cada 2 minutos você estará o perdoando. E eu te prometo que se você fizer algo 490 vezes em um dia só, vira um hábito que você jamais vai esquecer. É algo que, agora passou então, está fácil. Amanhã vai 500 vezes se precisar. Olha, não é uma questão de quantas vezes, não, passou 491, não está perdoado, pode esquecer. Claro que não. De tantas vezes, a sua vida já se torna fácil de perdoar alguém, de tanto fazer isso. Então, não é uma questão de quantas vezes e por limite. Jesus está dizendo, olha, não tem limite no perdão. Você perdoa de novo. Se ele comete a ofensa, perdoa de novo. É bem claro que nós temos que perdoar. Então, o quarto ponto é que nós devemos perdoar repetidamente, vez após vezes, e na verdade não tem fim isso. E é um grande exemplo. Eu nunca tive que perdoar alguém 490 vezes em um dia. Espero que você nunca cometeu um erro contra alguém 490 vezes também em um dia só, já pensou? Mas, que exemplo! Nós vamos fazer isso sem pensar. Olha, você faz algo 490 vezes, você faz assim sem nem pensar mais. Vira assim tão natural, faz parte da sua vida. E você vai conseguir perdoar até o mais grave pecado, porque faz parte da sua vida. Devemos perdoar e perdoar e perdoar. Em quinto lugar, esse é um pouquinho mais difícil.
Abra comigo Isaías capítulo 43. Mais uma vez nós temos o exemplo de Cristo. Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, Isaías 43, 25. E eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quem é que está falando aqui? Não é Isaías. Deus está falando através dele. Se o nosso Deus pode dizer a respeito de nós, né, irmão, olha só, Deus olha para mim e diz, olha, eu apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Irmão, será que Deus esquece? Aquela velha história, perdoar e esquecer. Isso é bíblico, mas o que significa esquecer? Eis a questão. Porque realmente nós sabemos que um Deus perfeito, ele não esquece de nada, Deus sabe de tudo. Mas não é assim, esquecer de apagar da sua memória, pois Deus nunca se esquece, ele é perfeito, ele não tem falha de memória. Mas é aquilo, você coloca assim para trás como se nunca tivesse acontecido. E você jamais traz isso à sua memória, jamais fala de novo sobre isso, você esqueceu. Então eu lhe pergunto, se eu falo, olha, esquece daquilo, é possível tirar da sua memória? Assim, é difícil, fica lá gravado. Mas nós temos que pôr para trás como se nunca tivesse acontecido. Em relacionamentos, marido e mulher, pai e filho, irmãos, seja quem for, quando eu perdoo alguém, eu tenho que pôr isso para trás como se não tivesse acontecido. É bíblico, eu tenho que esquecer disso. E daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, aí ele peca de novo contra mim. E eu falo, lembra que você já fez isso, você faz isso de novo. Não pode ter isso. Você tem que deixar isso para trás e não trazer isso à sua memória de novo. Não vale você ficar lembrando o seu cônjuge de quantas vezes já errou contra você. Porque se você estiver fazendo isso, então nós não estamos seguindo o exemplo bíblico, que Deus diz, que além de apagar as transgressões, Ele não se lembra mais. Se você não se lembra, como é que você vai comentar sobre isso? Mas quantas vezes alguém joga na sua cara um pecado que perdoou há um tempo atrás, mas de repente ele quer usar aquilo contra você? Isso não é bíblico. Nós temos que perdoar e esquecer. Não fisicamente, mas põe para trás isso. Então, quando eu perdoo um irmão, se você cometer esse mesmo pecado daqui um mês, daqui um ano, seja o que for, eu preciso, assim, posso até lembrar, ele fez isso no passado, peraí, mas eu já perdoei, já está quitado, não vale aquilo. E eu não posso trazer isso à memória e lembrá-lo e cobrar daquela pessoa novamente. Então nós temos que perdoar e esquecer. E o último ponto, abra comigo em Romanos capítulo 12. É um dos capítulos de Romanos que eu mais gosto. Romanos capítulo 12. Aqui tem tantos exemplos para nós neste capítulo, do amor, de como nós devemos reagir para com as pessoas, como devemos tratar o nosso inimigo, como nós devemos tratar as pessoas que nos perseguem, enfim, todo tipo de pecado contra você, aqui tem um exemplo de como você deve reagir para com isso. Mas deixa eu resumir, nós vamos ler começando no versículo 17. E a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E o versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Porque se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso,
amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, quando você perdoar alguém, esse perdão deve vir com o desejo de entregar aquela pessoa para as bênçãos de Deus e não querer uma vingança. Às vezes nós somos um pouco hipócritas, né? Eu falo assim, não, eu te perdoo, e logo a gente ora, Deus, castiga aquela pessoa. Eu perdoei, mas o Senhor sabe o que fez contra mim, o Senhor dá um jeito naquela pessoa. Não, isso não é um perdão verdadeiro, não é querer mal para aquela pessoa, querer que ela sofra pelo que fez por nós, mas que ela realmente seja abençoada. Em Provérbios, não precisa abrir, mas eu vou ler Provérbios 24, 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não é isso que nós devemos fazer, pagar o mal pelo mal. E Provérbios 24, 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Olha, irmãos, está repleto de exemplos na Bíblia de como nós devemos perdoar o nosso irmão, o nosso próximo, o nosso inimigo, seja quem for, e não querer a vingança para aquela pessoa. Então, essa noite, eu não sou o melhor exemplo, de forma alguma, mas nós temos um perfeito exemplo, Cristo Jesus. Domingo que vem nós vamos lembrar em mais detalhes sobre este perdão que Ele oferece. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ali mostrou o perfeito perdão, o completo perdão para a sua e para a minha vida. E Ele esqueceu, Deus esqueceu, pôs tudo para trás. E agora, será que nós estamos seguindo o seu exemplo? Será que nós estamos fazendo como Cristo fez, perdoando a todos? Perdoando a todas as ofensas? Perdoando para que Deus possa nos perdoar? Perdoando repetidamente? Esquecendo e não querendo a vingança? Está aqui, a Bíblia é bem clara, agora cabe a nós obedecermos ela. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós te agradecemos.